Eu tenho um nome para homens que não têm sentido de humor. Tens um nome? Ai, quero saber. Tem. Qual Eu é que é? chamo-lhes os homens eucalipto que secam tudo à sua volta. Adoro! Ai, adoro! Claro que faz todo sentido. Já não quer saber, eu não quero saber de etiqueta. Eu acho que quanto mais tu estás em contacto com essas obrigações, seja no trabalho ou seja em eventos, eu acho que mais depressa com a idade, não sei se é uma coisa da idade, será que é uma coisa da idade? Que tu começas a ficar descontraída e já não queres saber da etiqueta para nada, nem dos bons costumes, nem... Sim, sim, porque também já aturaste tanta coisa que eh, deixas de preocupar com isso, eu acho que sim. Mas depois também, mas eu também vejo pessoas da nossa idade que, pelo contrário, parece que cada vez mais ligam à roupa, à maquilhagem, à estética. A estética, opa, isso é daqueles temas que nunca mais acabam. Ou eu acho que todos nós nos preocupamos com o envelhecer. Não é? Tu olhas para ti todos os dias, Sim, mas mas tu não é vês hoje propriamente em uma dia. coisa que me apoquente. Tenho É, cuidado, mas não é aquele cuidado obsessivo, tipo, tenho aqui mais uma ruga e agora? sim, Não estou para aí virada. não. Não, Pá, eu também não. E nós, nota-se dos nossos cabelos, estas raízes todas estão bem pintadas, não é? não estão É porque pintadas de nós. todo. Exato, porque nós não estamos preocupados com isso. Eu acho que é muito mais importante tu seres uma pessoa jovem, talvez ou de cabeça e de Sim, corpo, ou tu sim, sentires-te bem no teu corpo, ou tu não responderes a uma determinada imagem, claro. Que a imagem importa e a nossa autoestima importa, claro. mas acho que é muito mais importante tu sentir-te bem contigo, ou eu conseguir acordar de manhã e não ter dores, conseguir me mexer bem, conseguir fazer tudo o que eu Sim. quero, e não ter dores, não me cansar. E eu estou a dizer isto, eu tenho estado os últimos 2 dias cheia de dores nas pernas, porque eu fui fazer pernas há 2 dias atrás com pesos e agora estou que não Ui. posso. Sim, sim, sim. Mas é uma Percebo. preocupação que eu tenho, manter algum nível de exercício físico, Mas isso é para teres porque me qualidade sinto de vida bem. na velhice, não é? Porque está Sim, mais que provado que se não tivermos. Nós começamos a perder músculo a partir dos 40, 35, 40. Tanto homens como mulheres. Portanto, se o nosso corpo não está a trabalhar esse músculo, se nós já estamos a perder a massa muscular por natureza, se não a sim. trabalhamos, aquela que sobra, quando chegarmos aos 60, 70 anos, caímos das escadas, porque não temos estrutura muscular para sustentar. Porque se os ossos também enfraquecem, é o músculo que vai proteger o osso da queda, não é? Se nós não temos os músculos desenvolvidos Sim. e elásticos, está tudo lixado. É meio caminho andado para ficarmos entrevados numa cama, numa cadeira de rodas. Essa é a Epá, minha sim. preocupação, porque o meu prédio não tem elevador, eu tenho que subir escadas. E vou ter que subir escadas até, pronto, enquanto viver. Subir e descer, e com sacos, e com não sei o quê. Portanto, nesse aspecto eu preocupo-me. Até porque as pessoas da idade que moram aqui no prédio, que ainda são algumas, eu já as vejo com uma certa dificuldade. Tem o meu vizinho aqui da frente, coitado, são 2 pisos, e ele chega à porta dele e parece que precisa de uma botija de oxigénio. Porque ele Sim. já não consegue. Às vezes até fico preocupada se ele não vai ter ali qualquer coisa. Sim. Porque vê-se claramente que já não aguenta. E fica a pensar, não é? Nós nos outros vemos o nosso futuro, não é? Pelo menos eu tenho essa mentalidade, não é? Quando olho para as pessoas, imagino-me naquela posição. E fico a pensar, eu tenho mesmo que começar a cuidar, não ganhar peso, que é para não forçar os ossos, não é? E ganhar musculatura, não a perder, já que estou a perder. Apesar de eu achar que ainda não comecei a perder a massa muscular, porque eu sempre fui muito musculada, demasiado até. Porque eu faço pouco exercício e o músculo começa logo a desenvolver com muita facilidade. E eu não gosto disso sequer. Porque sempre fui muito. Lá está, fui muito musculada e não tenho traços femininos delgados.
Não tenho corpo de princesa, nunca tive. Mas tu achas que quando começas a desenvolver mais massa muscular, não gostas tanto de ver, é isso? Não gosto muito, não. Houve uma altura que eu, durante a pandemia, que eu estava em forma, mas já estava a ganhar muito músculo. E não estava a gostar. Mas assim tanto, será que era assim tanto ou era a tua percepção? Porque eu acho que nós mulheres também Pode ser. nós temos mais dificuldade em ganhar massa muscular do que os homens. Eu já fiz muito peso, já levantei muito peso. De facto, estava com os braços um pouco mais definidos, mas nunca foi assim uma cena que achasse por demais. Eu sempre quis ter. Não tive sempre o hábito de fazer exercício, mas andava muito a pé. Eu fazia quilómetros a pé e isso, parecendo que não, conta bastante. Mas depois comecei a ganhar, então depois de começar a trabalhar, comecei a ganhar mais o hábito de fazer exercício. Notei melhorias na minha saúde, do género. Eu tinha muitas câimbras. Sim. À noite, a dormir, eu esticava também uma tinha. perna e eu ficava. E depois só me diziam, come bananas. Eu, qual come bananas? Não, a cena do. Assim que eu comecei a fazer exercício regularmente, isso parou. Eu notei uma melhoria na minha saúde e eu acho que eu sempre achei que era um hábito que se deve manter ao longo da vida. E isso sim é que te ajuda a viver mais tempo. Não tem de ser um exercício maluco, tu não tens de andar a fazer grandes corridas, a fazer maratonas, não contem comigo para correr, é assim, não há necessidade. Eu prefiro fazer uma caminhada, prefiro fazer algum treino de força ou algum cardio. Agora correr, por amor de Deus, é assim, Sim. não Mesmo o estou para isso. cardio, depende do cardio que nós estamos a fazer, porque se for um cardio de corrida, já estamos a prejudicar os joelhos. Na nossa idade Pois. já não é muito aconselhável. Tudo o que força o joelho não é bom. E portanto, Eu mesmo há maratonas mais com anos. 50 anos não é muito saudável. Mesmo há 10 ou 15 anos atrás, houve uma altura que ainda tentei correr, ia com a cadela que nós tínhamos, talvez vá há 10 anos, até cheguei a tirar uma aplicação para ir ouvir com a música e aquilo fazer-me correr mais. Sim. Eu corria 5 minutos na rua e começava-me a inchar o joelho e eu pensava, não dá. Sim. Eu na altura nem 30 anos tinha, e eu, não, para. Não, é que eu pratiquei atletismo durante bastantes anos. Fazia parte da equipa da escola. E, portanto, fazia interescolas. Fazia corta-mato, salto em comprimento e salto em altura. E como é que se chama? E barreiras. Sim. Portanto, eu sempre tinha que mexer, tinha provas, tinha treinos, tinha que o fazer. E quando eu, por volta dos 19, parei tudo, totalmente. Só voltei, passado uns 5 ou 6 anos, para o ginásio, porque estava num escritório em que a minha colega de trabalho queria fazer também, e não queria ir sozinha para o ginásio. Então eu fui com ela para fazermos aulas. E começámos a fazer step, e fazíamos pesos nos braços. Sim. E eu, ao final de 1 ou 2 meses, já estava a ganhar tanto músculo no braço que a instrutora disse, olha, não uses pesos, faz só o movimento dos braços. Porque ela própria percebeu que eu já estava a ganhar músculo mais. Eu tenho uma facilidade de criar músculo inacreditável. Mas isso não é muito normal para a maior parte das mulheres. Pois, eu, quando andava a fazer pesos, a minha irmã também diz o mesmo, assim. tu não és normal, tu não és normal. Tu estás uma semana a fazer músculos ou a fazer, sei lá, prancha e o músculo começa a definir com uma facilidade incrível. Mas isto nós estamos aqui a dizer isto, que é para chegar à conclusão que existe tanta opção de um não envelhecimento, digamos, mais imediato ao visual do que tu vês, quando eu acho que o mais importante é tu conseguires estares bem cá dentro, o teu metabolismo estar bom, estar resistente à alimentação que tu fazes. Já está provado cientificamente que o exercício físico está ligado ao desenvolvimento do cérebro e previne o Alzheimer.
Mas é que isso, epá, essa é daquelas coisas que eu não tenho dúvida, que eu, se há períodos em que eu faço menos exercício, uma pessoa nota o aumento dos níveis de stress, o cansaço, Isola logo, e essa sim. é aquela coisa que tu não consegues explicar às pessoas. Se tu tiveres não é um treino regular, se tu fizeres exercícios regulares, tu ficas muito menos cansada do que se não fizeres nada. Sim. E isto não dá para explicar, as pessoas têm de o fazer e têm de sentir. Sim, e o foco, eu recordo, entretanto perdi o hábito, mas eu fazia yoga de manhã antes de começar a trabalhar, pá, em meia hora, 45 minutos. E eu recordo-me que era muito mais focada nos dias em que eu fazia, a trabalhar, nas horas seguintes, do que quando não fazia. Se eu falhasse um dia, porque tinha adormecido, ou porque, sei lá, não apeteceu, Não apetecia assim. aquele dia já não rendia tanto como nos outros. O meu foco não era o mesmo. Era uma coisa inacreditável. Independentemente se eu bebesse café ou não bebesse café, o Mas meu já não foco não era o fazes? mesmo. Já não tens feito? Estou a começar outra vez a fazer. Porque sinto, lá está, sinto falta. Sinto falta e estou a começar a ganhar peso porque também estou a perder resistência. Estou mais preguiçosa porque estou a trabalhar em casa e já não faço. Antigamente durante a pandemia fui mais disciplinada do que sou agora, que tenho totalmente a liberdade de ir à rua às vezes que me apetecer. Porque antigamente eu ia ao paradão ao final do dia e fazia yoga de manhã. Todos os dias. E realmente estava bem. E quando estava a chover ao final do dia não podia ir à rua, então fazia exercícios, sei lá, tenho uma playlist que fiz, Sim. com aquelas músicas, porque eu não consigo fazer exercício sem música. Sim. Eu movo uma música, portanto tenho que ter e não é uma música qualquer, não é aquele stunk que toda a gente gosta. Sim. Tem que ser músicas muito específicas que mexam comigo, tipo, normalmente são músicas que eu ouvia na minha adolescência. Então fiz uma playlist que é para me movimentar e ficar com aquela pica toda aí. E, sei lá, danço pela casa ou faço exercícios aleatórios. Ou eu sempre. E também fiz dança e aeróbica quando era miúda, portanto fiquei com alguns exercícios na memória, não é? E há coisas que eu sei o que é que trabalha o quê, não é? Os movimentos que tu estás a fazer, eu tenho a noção de que é que estou a trabalhar. Então invento coreografias e faço. E estou-me a divertir. Estou-me a divertir porque Sim. não é só exercício, está-me a dar gozo estar a fazer aquilo, porque eu estou basicamente a Não é brincar aquela comigo cena só própria. mecânica. Não é, nunca é. Quando é mecânica eu perco o interesse muito rápido. Aliás, Sim. tudo na minha vida, tudo o que eu faço mecanicamente esquece. Ou eu estou presente no momento, seja lá fazer o que for, ou então eu perco o entusiasmo. Portanto, a música tem que mexer comigo, eu tenho que ter mesmo... A Beyoncé tem que estar aqui a bater dentro de mim. Beyoncé. E a Jennifer Lopez tem que estar aqui a bater em mim, que é para eu conseguir Não podemos trocar ritmo. de playlist uma com a outra, porque Provavelmente essa não. dava um bocado de ritmo a Beyoncé. Há ali a Beyoncé no tempo em que ela tinha as Destiny Child. Não, estou a confundir os grupos. Não olhes para mim para reconhecimento da carreira da Beyoncé que eu não vou saber. Não eras menina das Destiny Child? Pois, se calhar não eras. Não, mas eu acho que era. Não sei. Não. Ela teve uma fase das girls band que eu adorava aquilo, com aquelas coreografias todas sincronizadas. Epá, adoro flash mobs, adoro fazer essas coisas. Ai, que terror! A sério, adoro, acho incrível. Não há coisa que mais me fascine. Eu curtia, eu não me importava nada de seguir dança, por exemplo, ter seguido dança, porque eu curto genuinamente fazer coisas, eventos e então os flash mob, que é aquela coisa que tu estás na rua, não é? A vida está a acontecer e começam pessoas a dançar ao teu lado, opá, não. Adoro fazer isso. Eu fiz isso num casamento de um amigo, que os noivos, em vez de abrirem a pista normalmente, com a música normal, resolveram abrir a pista com um flash mob. Ou seja, começam os convidados a dançar do nada e depois eles juntam-se à coreografia no final. Pá, uma coisa giríssima. Andámos semanas a ensaiar aquilo antes do casamento acontecer. No dia do casamento fizemos um ensaio geral na quinta, escondidos, lá no meio aquilo tinha uma quinta com caves de vinho. Então fomos para lá
ensaiar, eu de salto alto, com um vestido super curto, e eu pensei, eu não estava bem quando pensei nisto. Como é que eu vou fazer isto? Com um salto assim, gigante, com um vestido super curto, que se eu me baixasse via-me o rabo. Estás a ver? Claro. Opa, uma coisa surreal. Eu pensei, eu não... Bem, se eu conseguir fazer isto, eu vou conseguir fazer qualquer coisa na minha vida. Não caí, não me enganei na dança e ninguém viu as cuecas. Portanto, correu lindamente. Vencedora. Pá, foi o meu dia. Então, na altura, por acaso, estava super elegante. Eu não sei como é que eu não me... Ficou gravado isso? Alguém filmou ou não? Há de estar, mas eu nunca vi. Ainda bem. Pá, não, eu para mim a dança, o máximo que eu dei de dança foi quando tinha a Wii e era o Just Dance, os primeiros Just Dance, eu curtia bem aquilo, era o exercício que eu fazia em casa, punha o Just Dance e ficava horas naquilo. Pá, e curtia bem, foi uma fase, isto também, o exercício que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida também é por fases. Em que fase é que tu estás na tua vida, naquela altura fazia-me sentido e eu divertia-me imenso. E nós, quando nos casámos, agora que tu falaste nisso, quando nos casámos, nós fizemos, eu e o Sérgio abrimos a pista com uma coreografia do Just Dance. Foi o que nós treinámos. Eu acho isso o máximo. Eu abri, agora estou-me a lembrar, agora estás a falar em casamentos, lembrei-me do meu. Eu acho que nunca ninguém abriu a pista com uma música. Eu abri com Jamiroquai. Ok. A minha foi com Queen, portanto. Jamiroquai, tipo... Jamiroquai, qual foi? Era aquela mais conhecida. Pá, como é que é? O dos Faz. Dos sofá? Não me lembro do videoclipe. Aquele videoclipe que ele tinha a andar por cima dos Faz. Não me lembro. Que essa era das mais conhecidas dele. Eu não sei se vou fazer isto no podcast a gravar. Vais cantarolar. Eu posso cantarolar. Era aquela música muito batida nas discotecas que era na 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 na. Não me lembro, nem sequer me lembro, já nem me lembro do refrão. Mas era muito, pá. Depois eu faço uma story com a música que eu abri a pista. Quando sair o episódio, depois faço uma story. Está mesmo aqui atrás, eu estou a sentir o nome da música aqui atrás, mas não chega. É a música mais conhecida dele. E na altura estava nas pistas todas, discotecas todas. E o meu ex-marido tem 2 pés esquerdos. Tipo, não, esquece. Pois, é como a Sérgio, assim. Esquece, não consegue. O máximo que ele consegue fazer é isto. E eu pensei, bem, não vamos conseguir fazer nada, não vale a pena. Portanto, vamos pôr uma música que é só fazer isto. Sim. E abrimos a pista assim, e foi o que aconteceu. É que só me está a vir à cabeça músicas do Michael Jackson neste momento. Não me está a vir à cabeça músicas do Jamiroquai. Isto é muito estúpido. Que eu gostava imenso de Jamiroquai também. Sim, é super animado. Mas por falar em música, não sei se foi ontem, saiu um álbum de uma banda que eu gosto de metal. É uma banda que grita muito, aquilo basicamente é muitos gritos, mas eu achei engraçado porque a banda chama-se Ghost Bat. Como vês, é um nome muito alegre, Ghost Bat. Super. E tinha o título de uma das músicas, o álbum é todo assim num rosa, que eu disse ao Sérgio, isto deve ser, é tipo que sangue menstrual, é o quê? Não sei, mas se calhar até. E tinha lá títulos de músicas como Dandelion Tea, e eu lembrei-me logo de ti. Não posso. É verdade. Vou ter que ir procurar isso. Vais ter de procurar, mas eu acho que se calhar vais ficar desiludida, não é o tipo de som que tu estás à espera, porque eu gosto de os ouvir porque eu acho que é a banda, eu de manhã, eu preciso de exorcizar os meus demónios de manhã, eu não consigo ouvir, aquelas musiquinhas calminhas a mim não me fazem nada, eu preciso de algo que consiga expelir tudo o que eu tenho cá dentro, então tem de ser, eles têm de gritar, e eu tenho de sentir que estou a gritar com eles. Percebo. E eu depois de ouvir aquilo é que fico preparada para um dia inteiro lidar com pessoas. Mas tu fazes isso... Percebo perfeitamente. Tu fazes isso como eu te percebo. Agora que estou em casa estou no céu, mas quando eu estava no escritório com mais de 200 pessoas na mesma sala, percebo.
Mas tu fazes isso ao acordar mesmo ou é caminho do trabalho no carro? Ou... É caminho do trabalho, é caminho do trabalho. Ok. Sim, é caminho do trabalho. Pensei que fosse a fazer Eu exercício. quando acordo é silêncio. Eu quando acordo ponho sempre uma musiquinha assim zen, que é para acordar descontraída e tipo, o dia vai correr bem. Quando já estou à secretária, às vezes começo o dia com Prodigy. Pronto, exato. Sim. Já comecei muitas vezes o dia com Prodigy aqui a bombar em casa e os meus vizinhos provavelmente a rogarem-me pragas, porque é um bocado cedo para estar a passar Prodigy, não é? Epá, mas Prodigy é como o que não? eu preciso. Não é? Não há melhor Como maneira. não? Fogo. E depois vou por aí fora, né? Vou a manhã toda tipo Purple Hands, por aí. E depende da altura do ano, depende muito da altura do ano. Eu, quando sim, estava a também. morar ali para os lados de Sintra, então quando ia pôr o miúdo à escola, e ele andava numa escola mesmo ali na entrada de Sintra, e durante o inverno, a música que me apetecia ouvir era bandas tipo do metal, que é uma cena muito melancólica e quase tipo estou a cortar os pulsos, mas é o que me apetecia ouvir de Mas manhã para me por alegrar. moods, não é? Pois é como eu quando fazia os transportes públicos era 1h30 de transportes até chegar, portanto estava muita coisa. Yeah. 1h30. Yeah. O tempo o que se perde. Sim, eram 3 horas por dia que tu estavas ali à mercê dos transportes. Isto se fosse um dia bom, não é? Se não houvesse greves, não havia avaria. E portanto, dava para ouvir muita coisa. Então eu tinha muitas. Antes de haver o Spotify, eu já tinha o MP3 com as minhas playlists todas feitas. Que eu sacava as músicas todas. Tu fazias playlist ou tiravas os álbuns? Eu punha sempre os álbuns. Fazias playlists? Eu isso nunca fui muito de fazer cenas muito. Assim com músicas. Eu gostava de ouvir. Eu era a cena do purista. Não, tenho de ouvir o álbum do princípio ao fim. Porque foi como eles pensaram. No tempo dos CDs eu fazia isso. Aliás, ainda tenho CDs e ainda ouço CDs, exatamente porque eu gosto. Alguns CDs então, o Moby, por exemplo, o Play, que é o meu álbum que me acompanhou a vida toda, desde que saiu. Sim. Ainda hoje, quando eu estou deprimida, o que me tira do buraco é o Play. É aquele álbum específico. E é o único álbum de toda a música que eu ouço, e eu ouço muita coisa mesmo. É o único álbum que eu ouço na ordem sem ser em shuffle. Tem que ser por aquela ordem. E eu conheço a música que vem a seguir e dá-me um gozo tremendo ouvir todo o álbum seguido. Eu acho que é o único álbum que eu consigo ouvir do início ao fim e que gosto de todas as músicas. Não há tu vais gostar álbum. Do que eu te vou dizer a seguir. Então, tu sabias que o Moby agora lançou uma data de músicas para as pessoas usarem livremente? Sim, já sabia. Eu sigo nas redes sociais. Aliás, até já lhe mandei um e-mail. Nós já tínhamos escolhido a nossa música. Pois. Aqui isso lembrei-me eu, porque ele só fez isso para aí há 2 semanas. Mas ia-me dar imenso gozo ter uma música do Moby. Não pode. Podemos sempre mudar. Podemos sempre mudar, nós podemos fazer o que nos apetecer, isto é nosso. Podemos sempre mudar. Mas eu acho o Moby uma pessoa incrível. É daqueles... Olha, para mim é um guru. É vegetariano. Primeiro que toda a gente no mundo, ele foi das primeiras pessoas vegetarianas no mundo. Sim. É super defensor da natureza e dos animais. Faz música, os últimos álbuns que ele fez álbuns de meditação. Durante a pandemia ele fez álbuns de meditação. Música de meditação. Achei aquilo incrível. Ok. Fantástico. Ele vai a todas. Ele começou com música... Eu adoro o percurso dele, porque ele começou com música eletrónica do mais pesada que existe. E depois passou pelas fases todas. As pessoas vão crescendo, não é? Nós vamos crescendo, nós vamos mudando. Sim. Há coisas que nos dá gozo voltar sempre a ouvir, coisas... Há bandas então dos anos 90 que eu... Ficaram, e álbuns que me marcaram e que eu gosto de voltar a ouvir. Pois é, como mas... E eu acho que tudo o que eu ouvi ao longo dos anos tem vindo a mudar bastante, mas tu tens alturas em que te apetece ter aquele álbum em específico que te faz sentir, não é, pode-te levar a uma altura mais atrás ou a algum estado de espírito. E não só, tu às vezes descobres numa parte, pelo menos a mim acontece muito isso. Há qualquer coisa que falam, ou eu lembro-me
de repente de um cantor qualquer que eu ouvi naquela altura e recordo-me do álbum associado a essa altura e vou ouvir com outro Diferente. com Yeah. outro ouvido, com outro espírito, Sim. com outra, parece que sou outra pessoa e estou a interpretar aquelas músicas de uma forma completamente distinta e está-me a bater cá dentro de uma maneira completamente distinta do que me batia naquela Sim. altura. Sim. E eu descubro coisas em mim que nem sequer sabia, às vezes curo coisas em mim, tipo, ouvia aquela música quando estava muito, sei lá, a chorar de amores. Eu vou Sim. ouvir aquela música agora e parece que estou a curar qualquer coisa, não sei explicar. Mas é muito engraçado fazer esse exercício quando estamos mais sensíveis, porque parece uma janela do tempo, não é? Parece que vamos lá Yeah. visitar aquele momento, olhar para aquele momento, olhar para aquela situação e curar essa situação e Sim. depois voltar. E já olhas para essa situação de uma maneira mais madura. Tu sabes Muito que tiveste, imagina, ou sim. choraste a ouvir determinado álbum e agora Sim. olhas para trás já até com um olhar de pá, coitadinha de mim. Sim, tipo, olha onde ela andava, coitada. Onde ela andava, já. Não, eu faço muitas olha, vezes esse exercício. não há bandas que tu ouves. Eu durante a minha vida toda, eu acho que nunca gostei de ouvir, por exemplo, caraças, agora estou aqui a falar, lembro-me das coisas e elas desaparecem da minha cabeça. Os Mão Morta era uma banda a que eu sim. nunca tinha ligado muito, mas nos últimos anos aquilo faz tanto sentido, não é? E tu vais redescobrir e é maravilhoso. E eu acho que eu precisava ter chegado a uma determinada idade e ter passado Sim, por para determinadas coisas para conseguir mesmo apreciar e ouvir Mão Morta. E hoje em dia adoro. Isso aconteceu-me com dois artistas completamente distintos, como a Mafalda Veiga, que quando era miúda odiava. Ai, não. Epá, me fala bem que eu não consigo, nem que me E paguem. agora há uma outra música que eu curto, Consegues? consigo. E Ornatos Violeta. Ai, Ornato. Na altura eu achava que aquilo era demasiado intenso, ou, tipo, não ia muito à bola com aquilo. E agora, quando ouço aquelas músicas que passam na rádio, não é? Sim. Passava na altura, agora ouço com uma nostalgia e com uma... Pá, dou por mim, tipo, a filosofar. Tipo, como é que eu não gostei disto Mas naquela Ornatos altura? também, aquilo passou até a exaustão. Aquilo na altura passou até já não aguentas mais. Sim, mas Era quem fácil. gosta sempre, não é? E ouve Sim, com- mas eu com gosto. percebo pessoas que criaram esse anticorpo. Eu ainda há pouco tempo os Ornatos Violeta andaram aí a dar concertos. Pois foi. E depois apanhei uns comentários na net. Há pessoas que não suportam a voz dele, que não conseguem ouvir aquilo. E eu estou a ler aquilo e pensar, opá, coitadinhas, eu acho que aquela música tão a mais conhecida dos Ornatos Violeta, que eu ouvi dizer, pá, quando saiu, aquilo para mim bateu-me, aquilo doía-me. Aquilo era, ouvi o teu nome em toda a parte, Sim, essa sim, palavra, sim. Mas sabes que essa música repetida não- ao expoente da loucura. Nessa altura não me bateu. Essa música não me dizia quase nada. Opa. Apesar de ser em português. Completamente. Normalmente o português toca-nos mais, não é? Nós identificamos Sim. imediatamente o que está a ser dito. Na altura não me batia. Agora, quando ouço, quase que me dá vontade de chorar. Sim. Como é que é possível? Como é que é E é como incrível agora como Mão nós Morta, mudamos. para mim, agora é isso, estás a ver? Agora Sim. para mim, eu ouço. E pá, qual é aquela música? Há uma que não me sai da cabeça, que é Isto é real? O que é real? Deixa-me ir para casa, o que é real? E Uau. isto, pá, passa-se muito na minha cabeça. É essa e uma música. O irmão de uma amiga minha tinha uma banda que é o Estevão Rural, e eles têm uma música que eu acho que tu, então, quando começas a trabalhar, faz todo o sentido, em que é mais um dia para o trabalho, ainda agora vindo lá, mas ele diz isto de uma maneira. Eu acordo bué da vez Que bate com cá esta dentro. música na cabeça. Que é
mais um dia para o trabalho. Ainda agora vim de lá e aquilo é mesmo. Has de procurar, é muito engraçado. TV Rural, vais gostar. Adoro o nome, TV Rural, é incrível. Nunca ouviste falar, aqui da por cima são aí da tua zona. São. Mas São. eu sou uma forasteira, eu estou cá, mas não é como se não estivesse. Passa-me tudo ao lado. Eu estou sempre aqui na minha toca. Mas vou procurar. TV Rural, adoro o nome. Adoro o nome. Sim, também era um programa também de agricultura com... Exatamente. Sim. E depois passou a ser um de comédia, não foi? Um programa de comédia também. Não sei se chamava TV Rural, qualquer coisa rural. Tinha ideia que era TV Rural. Mas sim, o primeiro que me lembro era que dava antes os desenhos animados ao fim de semana. Era o engenheiro... Ai, como é que ele chamava? Agora não me lembro. Ele tinha 2 apelidos, não era? Como é? Sousa Veloso? Não era o Orlando Ribeiro, era de Geografia, não me lembro. Será que era Sousa Veloso ou se eu estou a confundir? Sousa Veloso, talvez? Engenheiro Sousa Veloso? Não sei, tenho esse nome na cabeça, não sei de onde. Não me lembro, era engenheiro quem ouviu este programa que nos diga quem era, se era eu acho que era Engenheiro Sousa Veloso, não sei. Eu tenho este nome na cabeça, mas não me lembro o que é que está associado. A questão é essa. Lá está, a fita está gasta. Estás a ver porque eu tenho que apontar tudo? Eu tenho que apontar tudo, eu esqueço-me. Tem de ser, mas é assim, este não era o tema que nós tínhamos pensado para este episódio, mas acabou por vir para aqui. Não era isto e eu acho que agora, acho que já não sei se faz sentido nós voltarmos ao tema do envelhecimento, ou será que isto isto faz tudo parte do envelhecimento, não é? Só que em vez de irmos para a cosmética, fomos para a música. Pronto, basicamente. Mas podemos sempre voltar à cosmética. Sim, porque eu tinha dito que eu fui a uma consulta de dermatologia. Pois, e acabaste de não contar. O que é que aconteceu? Explica-me, conta-me tudo. Porque não me escondas nada. Mega mudança de tema agora. Como todas as conversas de jovens. Claro. E nós também nunca tínhamos estado assim a falar de música. Um dia voltaremos à Mafalda Veiga e eu explico que isso... Eu nem consigo ouvir a voz da mulher. Não tenho nada contra ela, mas é só um tema ou outro. É só um tema ou outro. É que é o Pássaros do Sul, essa música da rádio. Essa dá-me vontade de cortar os pulsos. Não, essa não é essa. Também, sim. Não no bom sentido. Eu gosto de músicas para cortar os pulsos, certo? Estou lá. Mas esta não é das boas, não é? Não é das boas. Não é das boas. Então vá, dermatologia. Porque assim, nós não somos mulheres de botox nem nada disso, mas eu também gosto de me olhar ao espelho, né? Gosto de ficar contente com o que olho ao espelho. Claro. E eu tenho estado a evitar, porque eu sei que se eu meto na parte de dermatologia, sei que vou gastar uma nota preta. E infelizmente é assim mesmo. E eu tenho uma pele muito clarinha e tenho muitas sardas, o que faz com que eu tenha 2 problemas, que é os melasmas, não é? Tenho manchas na cara por causa do sol e eu sempre tive muito cuidado com protetor solar, mas então depois de eu ter tido o Gonçalo, não, durante a gravidez o melasma melhorou, as manchas de pele. Depois de passar a gravidez isto piorou brutalmente e é assim, eu tenho ao longo destes anos, acho que já gastei tanto dinheiro em cremes e trampa e nada faz nada. Eu tenho constantemente um bigode que não é um bigode, é uma mancha. E eu odeio isto. Eu todos os dias olho para ele e todos os dias odeio o raio desta mancha. E tenho há 2 anos e tal, houve qualquer alteração hormonal no meu corpo. É possível, sim. E que comecei a ficar com acne, mas acne como eu nunca tive. Eu já tive um ataque de acne como nunca tinha tido na minha vida inteira. E foi stress. Eu depois percebi que foi um pico de stress. Mas acne, tipo, também, um bicho. Sim. Eu fiquei um bicho. Não foi acne, foi um bicho. E depois tu com stress, pois isto naturalmente com stress piora porque tu começas a mexer na cara. Eu começo a sentir um altinho e mexo. E quanto mais tu mexes, pior. E eu cheguei a um ponto em que já comprei tanto creme. Já comprei tanta cena. Nada, faz nada. Eu vou ter de ir a um dermatologista de estética. Não tenho hipótese, tem de ser. Sim. E fui
Fui ontem, assim num espaço de 30 minutos, gastei 200 euros. Ai, que até me doeu! 200 euros! Devia estar mesmo 200 euros. desesperada. Bem, mas valeu a pena. 200 euros uma consulta. É assim, céus. vou dar, opá, é assim, se a dermatologia não me resolver, não sei, olha, vou para a herbologia e pego em plantas e meto na cara. Exato! Não, É isso! Ainda vais lá não, parar. não, mas eu Ainda tenho vais lá parar. esperança. Não, espero que não. Eu tenho esperança. Não, eu que vou contar, porque eu sei que estes problemas dos quais eu estou aqui a falar não são únicos da minha pessoa. Sei que há muitas mulheres que têm esta cena, então do melasma e do caraças. Então prepare-se, em termos de por causa do acne. Ele disse-me assim, se de facto é hormonal, porque elas são muito interiores, pá, isto irrita-me, porque eu começo a ver uma borbulha aparecer e ela dura-me mais de um mês e fica mancha. E a mancha parece que nunca desaparece. Mas é daquelas borbulhas interiores que vai nascendo aquela coisa branca ou não? Vai. Ou fica só aquele alto? Nem sempre. Parece um Nem quisto. sempre. Há umas que fica só um alto, depois há umas que começa a aparecer e depois parece que tem... Pá, isto é horrível. Parece que estamos a falar de Peter Jackson, ele ia adorar. Olha, o Fernando Alves vai fazer agora uma curta que se chama Borbulha, por acaso. Está a juntar dinheiro para isso. Que é algo com que eu li todos os dias. E eu noto-as a crescer e elas ficam aqui grandes altos, tenho aqui um alto grande por causa de uma borbulha que permanece. Então o que é que ele me disse? Vamos começar por fazer uma coisa que é o lavar a cara de manhã à noite, como eu já faço, com gel de limpeza, e tirou-me os produtos todos que eu estava a meter. Ai. Tudo. E vais meter Ele o que disse, agora? Aqueles não vai pôr nada. Disser? Não vai pôr nada. Ele receitou-me, e eu até tenho aqui, caso alguém precise, que eu penso, acho que isto se deve partilhar. Ele meteu-me de manhã, tenho uma... depois tenho um creme que é para pôr em cima das borbulhas ativas, só. Ok. Que é, eu vou apontar aqui para a câmara, que é o Medi Plus Derma Purifying Control. Olha, vou fazer com mais influencers, vou pôr a mão Exato. atrás. Adoro. Pronto, este é para pôr de manhã só na borbulha e depois protetor solar só. Protetor solar oil free. Mas Foi o que isso ele me disse. Mas qual marca? Tanto faz, desde que seja Eu oil-free? estou a usar um da Isdin. Não o trouxe aqui, por acaso. Mas estou a usar um da Isdin, que é oil free. Ele disse protetor solar. Depois, se quiser pôr maquilhagem, mas maquilhagem tem de ser não comedogénica, não oleosa, pode pôr. Mas não meta agora, durante 2 meses, não meta mais creme nenhum. 2 meses. E eu sou uma pessoa que sempre teve o hábito de meter pelo menos creme hidratante. Sim. Portanto, isto para mim, mesmo psicologicamente, é aquela cena. E agora Parece a minha que falta- pele vai começar. Parece que falta qualquer coisa, não é? Parece que vai começar a resseguir. Portanto, olha, eu vou fazer o teste. À noite é a mesma coisa, é lavar a cara. Tenho outro creme, que este tem de ficar no frigorífico, que é o Duac. Pronto, cá, mãozinha cá atrás, tipo influencer. Duac, isto é vou tentar ler. Clindamicina mais peróxido de benzoilo anidro. Não sei se isto faz sentido a alguém, mas também mim é não só para faz. meter na borbulha. E não mete mais nada. Ok. Estou a tomar um antibiótico. Deu-me um antibiótico para um mês. Olha, vou ver. Depois, Ok. ele logo a seguir diz... Também pode fazer aqui um tratamento para tirar as manchas, que isso aí é para aí mais 180 euros por tratamento. Jesus. Portanto, eu vou experimentar esta cena de não meter cremes. Para mim é estranha, porque eu sempre puxo ou creme de manhã, creme à noite. Pois. Vou ver. Eu confesso que, desde que abriu a Primor no Cascais Shopping, que eu não faço compras de cremes em mais lado nenhum. Eu vou lá sempre. Porque eles têm as marcas todas, ou muitas Pois têm. marcas, pelo menos. Pois tem. E é um preço incrível, passa publicidade. Mas, a bem da verdade, nunca tive... Lá está, eu nem na adolescência tive muito acne. E tinha nos picos de stress, mas eram só aquela, tipo, nestas zonas aqui, mais perto do cabelo, não é? Que é mais Da oleoso. testa, sim.
E a zona T. Na zona T Sim, tinha algumas. era onde eu tinha, sim. Mas nunca foi aquela coisa de ficar com a pele toda empolada, né? Nunca tive nada disso. Tinha uns pontinhos negros, tinha muitos pontos negros no nariz, isso tinha. E voltei meio, e na altura da ovulação, sim. Sim, antes da menstruação, sim. E antes da menstruação, apareciam-me tipo aqueles borbulhões enormes, mas eu andava sempre a espremer, e o que é que eu fazia? Não sei se era saudável ou não, mas o que é certo é que pelo menos para mim resolvia. Que era, na altura ainda não havia esta história da água micelar e do tónico, não sei Não, o quê. pois. Foi na altura em que começou a aparecer aquela marca americana, como é que ele se chamava? Clean and coisa? Clean and Clear. Clean and Clear. Era o único tónico que eu usava quando saiu, que era caríssimo, que eu tinha que fazer um choradinho ao meu pai para comprar aquilo e tinha que ser muito poupadinha, que era para aquilo durar muito tempo. Passava o Clean and Clear, depois de lavar a cara com um sabonete normal, e passava o Clean and Clear e punha um creme de farmácia que a minha avó usava, comprava na farmácia, que era a base era cera de abelha. Era um creme muito gordo e era o único creme que eu punha. Portanto, no inverno era incrível, porque lá na Zona Norte havia muita geada e muito frio, e eu ia de bicicleta para a escola, a minha pele ressequia com uma facilidade incrível, não é? E aquele creme, como era muito gordo, vê lá, o creme era tão gordo e estava tanto frio que eu chegava à escola e tinha as sobrancelhas brancas, porque o creme ficava... Empolava toda aí. Yeah. Então eu tinha que passar a mão na sobrancelha para espalhar o creme outra vez, porque tinha congelado. No inverno acontecia-me isto. Mas a pele ficava incrível. A pele que eu tenho agora era a pele que eu tinha em adolescente. Mas o que eu fazia também à noite era, ou depois do banho, especialmente depois dos banhos, era passar um algodão embebido primeiro em água oxigenada, passava na pele toda, e depois álcool. E só depois é que punha o tónico e o creme. Álcool. Toda a minha adolescência, a forma de eu ressecar as minhas borbulhas era primeiro passava água oxigenada e depois passava o álcool. Até arder álcool, mesmo. Sim. Passava até aquilo ficar vermelho, vermelho. Quando deixava de doer, então aí eu punha o creme. Passei a minha adolescência toda assim e nunca tive aqueles ataques de borbulhas. Durante a pandemia tive aí tive um pico de stress gigantesco. Acordei de manhã, eu parecia um bicho, Susana, um bicho. Eu nunca me tinha visto assim. Toda a minha cara estava empolada, até inchou de tanta borbulha que eu tinha. Sim, sei perfeitamente. Durou um mês a desaparecer, até deixar de ter marcas. Uma coisa inacreditável. Eu pensei, eu vou ficar assim para sempre. Será que eu vou ficar assim para sempre? Não, e tu ainda ficas mais estressada. A mim o que me acontece é, eu ainda fico, eu estou a ver isto a aparecer, eu ainda fico mais estressada. E foi o que eu disse ao médico, assim, eu vou fazer agora 40 anos, eu não quero passar agora de borbulhas para rugas, por favor, deem-me um tempo em que eu consigo. Estou a olhar para a minha cara, eu não ando sempre a ver as rugas, há mulheres que se metem à frente do espelho, a esticar isso. Eu sei que a pele vai começar aqui tudo a perder elasticidade, eu sei, eu aceito isso, eu quero entrar nisto, pelo menos sem borbulhas, ou pelo menos destas grandalhonas. Eu sempre me vejo menstruação, pode aparecer uma borbulha, eu aceito isso. Eu tenho sempre uma aqui, outra. É sempre só uma, mas é uma desgraçada que dói. Podemos fazer esse acordo, uma. Agora, esta cena não, por favor. E ele depois disse-me, depois houve uma coisa com este médico. Sim. Foi. Ele quando entrou no consultório, olha para ele, aquilo o meu gaydar tocou. E eu pensei, tranquilo. Só que depois na consulta eu achei muito touchy, estás a ver? Passar por mim, meter a mão no ombro. Mas às vezes isso é a forma deles criarem empatia. Eu sei, mas eu não gosto de me toquem. Por favor. Imagino. Pessoas que não me conhecem, pessoas com quem eu não tenho confiança, eu odeio que me toquem. Percebo. Odeio. Isto pode ser, eu posso parecer uma peneirenta, posso parecer... Por favor, não me toquem. É a única coisa que eu peço. E é aquela coisa, olhar aqui os olhos, não é com as mãos, tá?
Pronto, ele passou várias vezes por mim e punha assim, e aquilo estava-me a irritar tu? um bocado. A respirar fundo. Porque, porque eu fico logo Tensa. assim, tensa, tensa. Claro. E pode não ser por maldade, eu vi ele a fazer isso com todas as outras mulheres que estavam lá. Epá, mas comigo não me façam isso, por favor. Mas pronto, pode ser Mas não lhe mal disseste? interpretação minha. Não lhe Diz? disseste nada. Não disseste que estavas desconfortável, que preferias que ele não fizesse O isso. Sérgio depois disse-me isso, mas eu fui aquela, opá, eu agora quero é tratar deste problema. Ele também não meteu a mão em nenhum sítio. Que não devia, não é? Pronto. Foi só no Ele ombro. manteve-se no ombro e eu pensei, opá, já passei tanta coisa com médicos que se for só a mão no ombro. Exato. Sim, mas é Está sempre todo barato. desconfortável. Mas é sempre desconfortável e nós É, mulheres ganhamos o hábito de não nos queixarmos, o que eu acho que está completamente errado. porque tu primeiro ficas um Se nos bocado incrédula. incomoda, devíamos dizer, tipo, não me toque, não é? Não devíamos ter esse receio. Mas tu não queres parecer de dizer. indelicada. Mas não é. Indelicado está a ser ele que está a invadir o teu espaço. Exato. Exato. Só que tu ficas tu primeiro tens aquele momento em que é, mas por carga d'água que ele me tocou. Sim, exato. Tipo, porquê? Havia necessidade deste toque? Isto foi involuntário. Não foi voluntário. Foi voluntário para quê? Qual é? Sim, percebo. Pois. Há pessoas, What's the point? eu saí, não tenho, pronto, de resto não tenho nada contra o homem, mas saí um bocadinho melindrada com os toques no ombro. Pois, percebo. A sair. Sim, se é desnecessário, não é? Se fosse massagista, se tu fosses um osteopata, pronto, é natural Sim. que ele tenha que tocar, não é? Não há outra forma. Agora, Não, é. Neste caso não havia necessidade. Eu tenho notado ultimamente nos médicos, e principalmente médicas, eu tenho apanhado muitas médicas e médicas mais jovens desta Gen Z, eles têm um hábito que eu acho muito bom, mas mesmo muito bom, que é, eles explicam-te tudo o que vão fazer, e eu tenho apanhado muito isto em centros de saúde, em medicina geral principalmente, explicam-te tudo o que vão fazer e antes de te tocarem, com crianças pedem autorização e dizem, olha, agora vou-lhe tocar e fazer assim, posso? sim. Opa, isso para Isso é mim, incrível, não é? eu adoro. Pois Eu adoro, também. só me apetece dar os beijinhos. É isso, é que depois ficamos nós com vontade de fazer isso, porque é o respeito que estão a mostrar, não é? Percebo perfeitamente, sim, percebo perfeitamente. E eu noto isto de gerações da nossa para baixo fazem muito mais Já têm esse cuidado, não é? esta cena do consentimento, e com consentimento. crianças. Yeah. E vejo, bem, eu já apanhei médicas incríveis em que nota-se que é um respeito e eu vou fazer isto e mesmo com a criança dizer, olha, posso tocar-te aqui? E em vez de perguntarem também só aos pais, perguntam também às crianças, posso tocar-te? Que é para as crianças também perceberem que têm de dar autorização a claro. que isso aconteça. Pois, mas isso é que é o correto. É o correto. É uma pessoa estranha a tocar com noutra pessoa que ainda por cima está num momento de vulnerabilidade, não é? Exato. Normalmente é sempre uma pessoa doente, não é? Tipo, tem que pedir autorização. Independentemente se é criança ou não. Era sempre aquela... Eu acho que ainda há muito aquele estigma de a criança não tem opinião, ou a criança não pede, ou a criança não Pois, pensa. mas não. E tu tens Mas que é ao educar isto contrário, aos é miúdos. exatamente ao contrário. Claro, tem que ser desde pequeninos para eles perceberem que também podem dizer que não se não estiverem confortáveis. É como aquela história de dar cá 2 beijinhos sem perguntarem se podem dar ou se podem pedir, não é? E obrigar. E obrigar, que é o pior. Que eu acho isso horrível. Odeio ver crianças que eu estou a ver claramente na cara delas que não estão confortáveis Que não querem. e têm que fazer porque os pais lhes estão a dizer que estão a ser mal educados. Porque não querem cumprimentar. Isso é horrível. O estigma que já estão ali a criar naquela criança sem necessidade. Se não apetece, se é uma criança mais tímida, ela tem direito a dizer que não. Tem direito a não querer que lhe toquem. Mas depois, muitas vezes, as pessoas, principalmente até pessoas da geração dos nossos pais, depois dizem uma coisa, é quando os miúdos não os querem cumprimentar. Já não gostas de mim? Exato, o jogo psicológico, então. não é?
Epá, Yeah. isso é horrível, isso não se faz. Gente, não façam isso às vossas crianças, faz favor. Não, nem às vossas crianças, nem aos vossos adultos. Consentimento. Consentimento acima de tudo. Ai, tu lembras do vídeo que eu te mandei, as festas semana ou na outra, nós tínhamos, já falei, o nosso segundo episódio foi sobre o assédio. Sim. O vídeo que eu te mandei agora do Montenegro em campanha, com as velhas a palparem-lhe o rabo. Mas a palpar. Mas Não a foi pal- só. Oh, Não... Eu o lembrei-me que era logo aquilo? daquelas. Não, é que eu lembrei-me logo o Reddit e daquele rapaz que se queixou que tinha sido apalpado por mulheres de 50 anos para cima. Lembrei-me, Mas o que olha, é que é isto é aquilo? real. Isto é real. aquelas elas mulheres, mas o que é existem. que se passa com aquelas mulheres? São descontroladas, aquelas... Houve o homem estava aqui e eu não simpatizo com o Montenegro de maneira O mais- nenhuma, mas por favor. Sim. Eu não é propriamente uma pessoa que eu admiro. Mas é admirável o ar impávido e sereno do homem, Sim. como se não tivesse a acontecer nada. Tipo, é só uma mulher a apalpar-lhe o rabo. Mas a apalpar, assim, a apalpar. Mas mesmo, é que a Tirar- mulher, é assim, tirar-lhe as elas medidas. concentraram-se nas nádegas. Mas Vamos tentar explicar para quem não está a ver. Elas concentraram-se nas nádegas, não foram lá para o meio. Pronto. sim, Mas era foi só no cada rabo. uma com uma nádega, mas parem, pá, por favor, parem, não Sim. façam isto ao homem. E depois a cena é, se ele dissesse alguma coisa, Não, é que ele próprio... provavelmente, elas viravam-se contra ele. Ah, estamos só a brincar. Claro. Por isso é que ele nem teve reação. Eu nem sei o que é que me impressiona mais. É o facto de ele tipo, fazer de conta que não está a acontecer nada. Porque ele fez de conta que não estava a acontecer nada. Tipo, era... O que é que ele ia fazer? Ele recebeu aquilo como se fosse só um toquezinho no ombro. Eu achei aquilo horrível. Horrível. Eu senti-me mal por ele. E eu nem sequer Sim. sou simpatizante do senhor. Mas eu Sim. senti-me mal por ele e vergonha alheia. Por aquelas mulheres, tipo, o que é que elas têm na cabeça para acharem que aquela pessoa, só porque é um político ou só porque... O que é que lhes Porquê? passa pela cabeça? Não consigo perceber. E depois eu estava a falar com o Sérgio e ele disse-me assim: então agora imagina isto a acontecer se fosse a Mariana Mortágua e que aparecessem dois homens e cada um a meter a mão no isso rabo. ainda ia ser mais horrível, sim. Passava-se tudo. Era um escândalo. Sim. Pá, mas se calhar também devia ser um escândalo quando também fazem isto ao Montenegro. Para não mim Não. para mim é um escândalo. Eu acho que isso até devia ser notícia e ninguém falou sobre isso. Estamos nós a falar agora. Aquilo porque apareceu nas reparamos. notícias. Apareceu nas Aquilo notícias, deu, mas não ninguém era. disse nada. Sim, mas não era o motivo da notícia, não é? O motivo Não. da notícia era ele estar a fazer. Nem sei, ele estava a fazer campanha, nem percebi muito bem. Foi. Mas ninguém comentou esse facto específico. Ninguém se Não. focou na. Tipo, é só mais um dia, num dia de políticos, não é? É só mais 2 beijinhos. É que eles encararam aquilo como se fosse só mais 2 beijinhos, mas aquilo não foi só Yeah. mais beijinhos. Foi 2 beijinhos, um abraço e vários apalpões. É que elas coitados. persistiram ali no Opa, rabo. aquilo Não foi só passar a estava-me a mão, gostar eles ficaram mesmo. Coitado. Não façam isso, por amor de Deus. Nem homens, nem mulheres. quer Controlem-se. dizer. Sim. Sim. Será que é para ele ser tipo olhos claros e girasse? Girasse, não acho nada que giro, mas. Para quem gosta. Pois, exato, se calhar elas acham piada. Não sei. No meio de todos os políticos, aquele se calhar é o que mais se aproveita, não é? Epá, a minha avó achava o Sócrates bonito e eu... Sim. Não é preciso. Eu Nunca tenho percebi. pessoas da nossa idade que acham Sócrates charmoso. Charmoso, com aquele narigão. Eu E a sou, voz, epá, eu aquela sou a voz voz dele. irritante. O que me irritava mais era a voz dele. A Irrita-me. voz mata-me. Eu sou uma pessoa, ainda ontem estava a falar com uma amiga minha disse, o homem pode não ser muito bonito, mas a voz, Sim. Sim, para mim a voz é... a voz para mim, Yeah. Eu não consigo. conta. Aliás, pior é tu estás à frente dessa pessoa e te estar a irritar a voz dessa pessoa e tu não podes dizer nada. Tipo, coitada Yeah. da pessoa, não é? Tem aquela voz, não vai fazer nada. O que é que pode fazer? Eu não, se calhar isto é horrível o que eu vou dizer, mas o que é que eu hei de fazer? Sou eu. Eu sou incapaz de me apaixonar por uma pessoa se não gostar do tom de voz dela. Sim. Se o tom de Não, voz isso não funciona. não encaixar no meu ouvido, Não. é que depois eu começo a imaginar, tipo,
Não, esta voz ao meu ouvido Não. em momentos íntimos não Isto vai vai-te- funcionar. Vai corroendo. Isto parece tipo uma broca a entrar no teu cérebro. É tipo, Não, estão a fazer uma ou eu vou lobotomia ter e eu não sei. Ou eu vou ter um ataque de riso e tipo, lá se vai a líbido por aí, Yeah. esquece, adeus. Ou então eu nunca vou ser capaz de chegar a vias de facto. Pronto, é inevitável, o que é que eu hei de fazer? É como sotaques, há sotaques que me irritam. E Bem, eu mas não o vou... sotaque tu até podes trabalhar. A voz é uma coisa que a Certo, pessoa mas tu não vais pedir à aprende. pessoa para perder um sotaque só porque te irrita ou só porque não gostas, não é? Não podes fazer Bem, mas isso. é capaz de ser mais fácil porque tu a voz não mudas. O Sérgio teve um patrão Sim. que era uma pessoa execrável. Para além de ser uma pessoa execrável, ele achava que era um galã. E ele tinha dinheiro e ele não percebo. Conheço percebia alguns. que as mulheres se aproximavam dele por causa do dinheiro. Deve ser burro. E ele metia-se com as miúdas todas. E normalmente eu ia buscar o Sérgio, o Sérgio não tinha carta de condução, eu ia buscá-lo, ficava lá à espera, e este patrão dele só chegava à hora de saída. Era Para picar desses. o ponto de saírem. E o que é que ele fazia? O Sérgio ficava doido. O gajo chegava, eu estava lá embaixo à espera dele, o gajo entrava no meu carro. O gajo vinha sempre ter comigo. O gajo chegava a entrar dentro do meu carro. Entrava no carro? Entrava dentro do meu carro. Houve uma vez, uma ou duas vezes o gajo fez isso, o gajo entrou dentro do meu carro. Primeiro abre uma das portas e metia lá a malinha dele, sentava-se ao meu lado. Mas o gajo, aquilo era tão ridículo que o gajo tinha uma voz. Eu nem consigo dizer, a voz dele era. Eu não consigo imitar, mas era muito. Era tão. Ridículo. Era daquelas que parece Era que demasiado engoliu fininha. hélio. Que engoliu hélio. Exato. Era tipo hélio. Tipo, o gajo parecia que tinha engolido um balão de hélio. Medo. E era bué complicado tu que conseguis falar com ele sem teres um certo sorriso de gozo, porque aquilo era tão ridículo. Claro, é E isso. depois as conversas dele era logo, então, mas e o que é que tu vês no Sérgio? Ele metia logo assim, o que é Não que tu posso. vês no Sérgio? Tipo naquela do, mas ele não tem dinheiro, ele não tem o que é que tu vês? Incrível. Era logo assim. A presunção da criatura. Yeah. Bem, o Sérgio ficava doido. Você Sim, disse, também não era para menos, não é? Isso era um não bocado abusado. tens, tipo, não te preocupes, nunca isso não quer acontecer, não é? Já viste o teu timbre de voz e o timbre de voz dele? Não dava. Sim, Por eu muito percebo. dinheiro que houvesse. É isso. Há coisas que o dinheiro não compra. Para mim é uma boa voz, sentido de humor. Sim, Pá, acima de não tudo, há. sentido de humor. Eu valorizo muito mais Não o dá. sentido de humor do que beleza estética. Sim, Se bem que a beleza estética vale o que vale. Tipo, para mim, todas as pessoas têm a sua beleza. E eu não tenho propriamente um padrão. Mas se não tiver sentido de humor, para mim é assim, Não. desculpem lá quem não tem sentido de humor, mas para mim é falta de inteligência. sim, é. Porque se tu não consegues brincar com a situação, se tu não consegues rir de ti própria, algo que está aí por trabalhar, não é? Eu tenho um nome para homens que não têm sentido de humor. Tens um nome? Ai, quero saber. Tem. Qual é Eu que é? chamo-lhes os homens eucalipto que secam tudo à sua volta. Adoro! Ai, adoro! Claro que faz todo sentido. Nunca mais vou olhar para os eucaliptos da mesma forma agora, a partir de agora. Extraordinário. E faz-me. É algo que eu acho que deve ser tão aborrecido. Deve ser tão aborrecido viveres com uma pessoa sem sentido de humor. E eu gosto de sentidos de humor também bastante negros. E de qualquer um é humores. válido. E não consegui. Eu acho que a vida seria tão aborrecida com uma pessoa que não te fizesse rir. Sim. Sem dúvida. Aliás, todas as relações, também não tive assim tantas, não é? Mas as relações que eu tive, a primeira qualidade dessas pessoas era o sentido de humor. Todas elas. Porque, ou seja, eu comecei a interessar-me por essas pessoas porque me faziam rir. Faziam-me... Sim. Especialmente quando eu estava irritada. Aquelas pessoas que me tiram... Sim.
que eu estou a ficar irritada e me conseguem cortar a vibe Sim. com uma piada, já me conquistaram. Pronto, fica aqui a dica. Confesso. Mas basicamente, quem me consegue desconcertar já é meio caminho andado para a conquista, porque de facto eu não quero ser levada a sério e não me levo muito a sério, mas às vezes perco o time, não é? Fico tão irritada com qualquer coisa e eu fico irritada com muita facilidade, infelizmente. Se a pessoa me conseguir desconstruir aquela irritaçãozinha, pronto, já me ganhou. Porque é tipo um barómetro, estás a ver? É como se me chamasse à razão, é como se como se me trouxesse à terra outra vez. Sim, Eu já estou aí por aí afora, não é? E se a Mas pessoa... tem de ser uma piada e tem de ser um sentido de humor que não seja para te deitar abaixo, porque Claro, depois não tem há homens que depois fazem isso, que é Sim, para humilhar. lá está, as mulheres ou qualquer coisa tipo das mulheres, quando vão em aquelas piadas muito de género, de sexistas... Se irritam com muito, não é? Que são muito histéricas e não têm noção das emoções. Olha, mas eu mandei-te um reel exatamente a falar do contrário. Sobre o contrário, que os homens é que não sabem controlar as emoções. Não sei se viste. Sim, eu acho que já tinha apanhado isso, que os homens, como têm má gestão, fazem uma má gestão das emoções. Sim. Porque sim, os homens mais facilmente começam aos murros a uma porta. Não é? Yeah. Quer dizer, a Margaret Thatcher era mulher. Certo. Não é? Pronto, mas essa era uma carta fora do baralho. Sim, não é propriamente o melhor exemplo feminino. Não, mas sim, é uma má gestão das emoções. Eu nunca tive vontade de dar murros em mesas. Paredes. Nem... Yeah. Quer dizer, eu já tive, confesso que em alguns momentos, no início do meu trabalho, eu cheguei a sugerir ao meu chefe uma sala, eu chamava-lhe a sala de pânico, que era, podíamos ter uma sala no escritório, forrada, tipo aqueles quartos que existem ou pelo menos nos filmes existem, não sei se existem mesmo nos manicômios, mas aquelas salas almofadadas, sabes? Sim. E com um saco de boxe lá dentro. Para naqueles momentos de stress em que nós estamos mesmo muito irritados, fazíamos uma pausazinha, íamos para aquela salinha, e tinha que ser à prova de som. Íamos para aquela salinha, dávamos os gritos que quiséssemos, batíamos no saco de boxe, íamos contra as paredes, whatever, fazíamos o que nos apetecesse. Largávamos a fúria toda e depois voltávamos ao escritório para falar com o cliente ou para falar com quem que fosse. Mas pronto, o teu momento, o teu aquele pico de stress tinha ficado naquela sala de pânico e depois tu voltavas ao trabalho. Mas normal. isso é uma forma de gestão. E se tu, em vez de estares a largar isso para as outras pessoas... Exato. Vais largar para um sítio seguro. Seguro, exato. Que não te vais magoar, porque lá está tudo almofadado. Era perfeito. Eu sugeri tantas vezes isso no escritório que já faziam piadas comigo. Tipo, às vezes eles ficavam irritados comigo e eu dizia-lhes: o saco de boxe agora dava jeito, não era? Eles a rir. Pronto, já não estavam irritados comigo. Qual é que eu também levo o humor para todo lado? Mas é verdade, eu acho que toda a gente devia ter um saco de boxe em casa. Se calhar não havia tanta violência na rua. Se calhar. Ou violência dentro de casa também. E violência dentro de casa, sim. Olha, eu já não faço ideia há quanto tempo é que nós estamos aqui a falar, porque nós estamos aqui a usar outro programa e eu não estou a ver as horas. Pois eu só consigo ver a hora atual, não consigo ver os minutos. Também não faço ideia há quanto tempo é que estamos aqui. Mas tens sugestões? Se eu tenho sugestões... Eu tenho sugestões. Olha, eu tenho... No último episódio disseste que já sabias qual era o livro que eu recomendar e fiquei super curiosa. Eu já sabia, agora estou aqui com dúvidas, porque eu hoje fui também à Feira da Bagageira, na Terrugem, e também comprei livros, e depois fiquei baralhada. O que é que eu vou sugerir? Eu tenho que fugir desses sítios, senão eu desgraço-me. Mas pronto, vou sugerir um dos livros que eu estou a ler agora, porque nós estávamos a falar no último episódio, até por causa do diálogo e da falta de diálogo que as pessoas têm, e tenho um livro que eu comecei a ler que se chama Já Não Sei Que Te Diga, o papel do diálogo construtivo no nosso dia-a-dia, do Nuno Costa, que é um psicólogo. Ok. Nuno Costa. Eu comprei isto através da Ordem dos Psicólogos. E isto parte de um princípio que é,
Eu acho que todos nós já perdemos amigos, nós já perdemos um amigo que até era o padrinho do Sérgio de casamento, perdemos-lo para as teorias da conspiração. E as pessoas hoje em dia parece que estão tão... têm tanto a sua razão que deixam de conseguir conversar umas com as outras. Nós temos cada um a nossa facção e não conseguimos construir pontos de diálogo. E este livro ajuda ou dá-nos também ferramentas que nós podemos usar para também ouvir mais e para tentar dialogar com as pessoas. Porque não é a gritar uns com os outros que nós conseguimos... que nós conseguimos chegar a uma conclusão e tu às vezes queres manter, se tu gostas daquela pessoa, és amigo daquela pessoa e notas que a pessoa está a ficar demasiado ou muito politizada ou muito radical, é difícil às vezes falar com elas. Isto dá-te aqui umas dicas de como fazer isso. Boa. E é um livro pequenino, é pequenino, ainda não acabei de ler porque eu estou a ler, eu vou lendo várias coisas. Mas parece-me, vem de uma preocupação genuína e acho que nos faz falta a todos, porque nós neste momento as pessoas vivem a gritar, principalmente na internet. Tu vais aos comentários, as pessoas veem qualquer coisa na internet e acham que é um ataque a elas próprias e nós já não conseguimos... quase raciocinar e perceber que só porque está ali escrito não tem nada a ver connosco. E eu acho que este livro é muito interessante nesse sentido, ajudar-nos a falar com as outras pessoas. Sim, mais do que nunca nós estamos a precisar de diálogo uns com os outros, porque os extremos estão a ficar muito afastados, ou seja, as pessoas estão a ir muito para os extremos, já quase ou é 8 e 80, ou é preto ou branco, ou já não há a opção e há muita certeza do colorido. Pois, exato, é certezas absolutas. Lá está, estamos sempre a bater na mesma tecla. Sim. As certezas absolutas não nos levam a lado nenhum, tipo, porque há sempre uma perspectiva qualquer que nós não estamos a ver. É impossível. Não consegues. Temos que dar a volta, e para dar a volta temos que dar tempo, e para dar tempo temos que ir mudando de posição. É como se fôssemos cubos de Rubik. E pôr-te no lugar do outro também. Eu costumo fazer o paralelismo de que nós, seres humanos, somos cubos de Rubik. Sabes aquele brinquedo colorido? Sim. Vais combinando as faces, não é? Quando nós somos postos na sociedade, nós estamos com aquilo tudo baralhado, ainda não temos propriamente... Podemos ter uma face ou outra construída, ou seja, uma face ou outra colorida, bem organizada. Mas há sempre outras que estão baralhadas. E quando apresentamos, se nós somos o cubo de Rubik, que ele tem várias faces, não é? Nós estamos a mostrar ao outro, quanto muito, três faces. Provavelmente, se estiver de esquina, consegues ver 3 faces do cubo. E talvez a de cima, dependendo da altura, não é? Sim. Mas há sempre faces que estão ocultas, ou seja, que a outra pessoa não vai ver. Da mesma forma, nós também não vamos ver essas faces do outro. E no diálogo, vamos trocando ideias e esse cubo vai mudando de posição. Ou seja, as cores também vão mudando. Sim. Portanto, com o tempo, aquilo está sempre a mudar. E eu acho que vamos chegar ao final da vida sem nunca completar o cubo. E sem nunca completar as faces. E, portanto, temos sempre que dar a oportunidade ao outro de ver o nosso cubo todo. E mesmo assim, nunca vai ver, porque aquilo que nós estamos a absorver de toda a gente, quanto mais contacto tu tens com as outras pessoas, mais as tuas faces vão mudando, mais as tuas cores vão mudando, não é? E é uma construção. Tu vais-te construindo ao longo da vida. Exatamente. Portanto, idealmente. Eu tento fazer isso. É uma das coisas... Eu acho que tudo na nossa vida vai sendo uma aprendizagem. E... eu não sou a mesma pessoa que era há 10 anos, claro, daqui a 10 anos também serei outra. Não vais ser a mesma pessoa que nem foste no passado, nem és no presente, vais ser outra Susana, de certeza absoluta. Não, é impossível. As pessoas que fazem um percurso de vida todo sempre da mesma forma, das duas, ou não viram o mundo, não é? Estiveram na sua redoma, ou então são muito casmurras, quer dizer, não houve ninguém. E tu não achas que isso será também uma forma de envelhecimento, o tu estares tão estagnado, não é? Claro, sim, então, quando a malta nova nós não conhecemos, que parece que tem 80 anos.
É. E pelos vistos está a começar uma tendência dessas, nesta malta Gen Z, acho que é a geração Z, estão aí com uns mindsets, mas se calhar isso fica para outro episódio já. Sim. Tu tens aí sugestões para hoje? Tenho 3 sugestões. Eu vou ser rápida. Já gastar todas? Pá, ao fim de semana, quando começamos a decidir um tema, eu depois começo a investigar. E depois uma coisa leva à outra, depois a outra leva à outra. Então, quando me meto a investigar livros, naquelas aplicações, tu vais ver um livro e já te está a sugerir mais 10. E eu, Sim. parva como sou, vou à procura e fico curiosa e depois quero ver e depois começo a ler. Ainda hoje, eu já tinha aqui apontado um livro de banda desenhada. Mas não tens em físico, tens em digital. O autor é o John Lustig, ele é ilustrador e escritor. Ele trabalha com a Disney e enfim, com a Marvel, para vários. E é um livro de banda desenhada que o mais engraçado que eu já comecei a ler chama-se Sex Day. E basicamente ele mistura o design dos anos 50, 60 com as piadas do agora. Sim. Tu me foste mandando, sim, mandando, sim. Foi esse mesmo. E ele tem mais 2, que é o Casual Fridays, que hoje é incrível, porque os nossos episódios saem à sexta-feira. E, portanto, eu acho que este é perfeito. E é uma crítica também à sociedade e às mulheres e à forma como as mulheres têm que encarar, enfim, a vida. E eles têm ainda outro, que é Surviving the Big Three: Holidays, Family and Zombies. Que também é uma crítica social. Bom título, sim. Como as mulheres podem sobreviver e como é que é possível sobreviver. Ele é super humorístico e sarcástico. E eu adoro o design desta altura. Aliás, antes de escolhermos uma imagem, até tinha sido este tipo de design que eu tinha pensado para a nossa capa. Foi. Porque acho super fofo. E, bem, na verdade, nós crescemos com este lettering e com este tipo de desenho, portanto, eu acho que está um bocadinho intrínseco em nós. Portanto, Last Kiss, Sex Day, do John Lustig. É fácil de encontrar online. E na UC e na Bertrand só existe online também. Em e-book, não existe físico. Vamos cá em Portugal. À procura deste livro, foi-me recomendado outro, que não tem nada a ver, este é um livro normal, que se chama Bem Comportadas, ou em inglês On Our Best Behavior, da Elise Lochnen. Ela é americana, é autora e escritora e editora de várias revistas ao longo dos anos e tem um podcast a falar sobre como é que o ser humano e especialmente a mulher se pode encontrar. E basicamente este livro, As Bem Comportadas, o subtítulo é Os 7 Pecados Capitais e o preço que as mulheres pagam para provar o seu valor. Então ela faz aqui uma análise dos 7 pecados mortais que a Igreja entretanto adotou, e ela faz uma desconstrução, ou seja, como é que as mulheres ficaram enraizadas e agarradas a estes pecados que na verdade ela até diz que os 7 pecados eram 8 e não foram inventados pela Igreja, foram postulados por um monge do deserto no século IV. E décadas mais tarde é que foi adotado para o Novo Testamento. Portanto, ok. Porque há pessoas que acham que a Bíblia e os testamentos foram todos escritos naquela altura, sim. Não. Exato. Não, mas esta ideologia que são originais, ainda mais essa, que não são reaproveitamentos de histórias mas são, isto está provado de mitos antigos. E isto está provado que foi. Tanto é que não eram 7, eram 8. O 8º pensamento era a tristeza, que foi a Igreja que retirou. Não sei muito bem porquê. Então como é que eles podiam aplicar a culpa em todas as pessoas? Pois a tristeza estava aí a... não combinava. Eles ficaram só com o orgulho, a preguiça, a ganância, a inveja, a ira, a gula e a luxúria. E basicamente os capítulos do livro dela é falar sobre estes pecados e como é que a mulher foi
como é que eu ia dizer? Semearam a ideia de que a mulher pode estar a pecar, de acordo com estes... Todos os dias, sim. Eu já comecei a ler hoje, portanto não li muito, mas já me agarrou. Eu estou super entusiasmada para acabar isto. Portanto, Elise... Depois nós deixamos o linkzinho, que eu já fui à procura na que ele também existe. E a minha terceira sugestão, que era a que eu estava a ver antes de começarmos a gravar, que já tinha começado e hoje lembrei-me, porque como íamos falar supostamente sobre estética e sobre não sei o quê, só deixa cá ver qual é que é o próximo episódio, que é uma série da HBO que se chama Not So Pretty, e basicamente são episódios a falar sobre a estética e sobre os produtos que existem e os perigos associados a eles. O primeiro episódio foi sobre maquilhagem e o amianto que existe. Claro que isto é a realidade dos Estados Unidos, não é a realidade europeia, mas eles no primeiro episódio explicam como é que o amianto estava em tudo o que era produtos de maquilhagem. Mas maquilhagem é só também irem pesquisar quando a Marie Curie e o marido andavam ali a brincar com o rádio, não é? Sim. E usaram o rádio para tudo, até para maquilhagem, não é? E o rádio, estou a dizer rádio, era o urânio. Olha, já não sei, eu estou a dizer estas coisas de cabeça, foi como nós falámos no outro dia, nós estamos a dizer isto de cabeça e às vezes enganamos. E havia maquilhagem, era maquilhagem radioativa e vocês conseguem encontrar, eu acho que era o rádio, conseguem encontrar imagens, fotografias antigas de mulheres que usavam maquilhagem radioativa e o que é que lhes aconteceu, não é? Tipo, a cara a desfazer-se. Portanto, claro. Sim, nós infelizmente... somos permeáveis aqui, mas o mais incrível são as marcas. A Johnson & Johnson, que faz pó talco, até 2017 continuava a produzir o pó talco com talco. E o talco, que é um mineral natural, tem o amianto sempre agarrado ao talco. É impossível de separar os dois minerais. Os dois componentes, sim. Sim, é impossível separar. Portanto, se estão a usar talco, estão a usar amianto. E a Johnson & Johnson estava a vender o talco. Eles sabiam, sim. Eles foram a tribunal, houve provas mais que evidentes, pessoas que já tinham feito estudos, tinham feito análises e tinham feito testes, tinham provas mais que evidentes, eles continuavam a dizer que não era perigoso. É super interessante o documentário. Tanta coisa da nossa vida assim. São vários episódios e eu recomendo vivamente, senhoras, porque o segundo episódio é sobre vernizes, que eu ainda não acabei, mas estou super curiosa, porque eu gosto de vernizes. Mas não havia um batom vermelho que tinha também uma substância tóxica que fazia muito mal, não sei se era o cobre, e depois, como aquilo era posto nos lábios, as pessoas acabavam por estar a consumir sempre... bastante lentamente ias consumindo aquilo. Sim, as sombras douradas normalmente têm ouro, mas além do ouro eles também metem outras substâncias que têm o mesmo tom, não é? E basicamente o pó talco foi que me impressionou mais, porque é da Johnson & Johnson, é uma marca super conhecida. E era usado em bebês? Exato. Não é? Essa impressionou-me bastante porque mesmo depois de eles terem perdido o caso em tribunal, eles deixaram de vender nos Estados Unidos, mas continuaram a vender para o resto do mundo, especialmente para a África e para a Ásia. Pois, claro. E não avisaram ninguém. Claro. Portanto, a única forma que existe neste momento é ler os ingredientes. Se veem que nos ingredientes diz lá que tem talco, não comprem, porque vai ter amianto. Seja maquilhagem, seja base, seja sombras, que também tem bastante. E o próprio pó talco. O pó talco agora é feito com amido de milho, não é feito com talco. Sim. Portanto, se em vez do amido de milho nos ingredientes diz que tem talco, gente... mais vale buscar a farinha maisena e metes no rabo da criança. É a mesma coisa. Amido de milho é a farinha maisena. E é o que se usa quando os miúdos estão com varicela, aconselham para acalmar as comichões, banhos com maisena. Com maisena, sim. Isso é uma mesinha que funciona. É verdade. Bem, mas depois há de haver ali uma explicação, não é? Mas sim. Sim, essa é mesmo. É como uma coisa que todos nós temos em casa. Este episódio foi
Foi, andámos por todo lado, não é? Foi. Andámos aqui um bocadinho desostinadas. Ainda bem que andámos ontem a combinar Exato, o ainda tema. bem que fizemos alinhamento. Olha, se não tivéssemos feito. God. Incrível. Pá, mas olha, é o que é mesmo assim, só nós começamos a falar de uma coisa e rapidamente nos desviamos. Sim. Portanto, olha, vamos fechar, se nunca mais saímos daqui, daqui a bocado já entramos Sigam-nos nas noutra redes. coisa. Comentem, façam like, subscrevam, sigam-nos, é só procurarem por Entre Batons Podcast. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Blue Sky, estamos no Spotify, na Apple Podcasts. Estamos em todo lado. Em todo lado. Em É todo como a lado. rádio comercial. A rádio comercial é que tem esse... Olha, a rádio comercial é que nos podia... Fica a dica. Pá, a rádio comercial, a cena é que eu não consigo ouvir a música que eles passam lá. Pois eu também não, mas se calhar se nós fizéssemos parte, eu fazia um esforço. É para ouvir. Era fazer um esforço de passar a música como deve ser, isso é complicado. É comercial, o nome já diz tudo, não é? Eles vão passar música comercial, eu não ouço música comercial. Pois, mas pronto, esse é um problema nosso, era como, eu também já ouvi, então mas já há tanta gente a gostar de Tony Carreira é porque é bom. Pois claro que é, então. É bom para quem gosta. Priceless. Então vá, olha, até para a semana. Até para a semana.